Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor de Geografia, continuando os trabalhos aqui na Geografia 1. Bom, hoje a gente vai entrar aqui nos agentes internos, mas antes de mais nada, Pedrão, o que é que eu tenho que fazer? Pedir pra galera se inscrever no nosso canal, Se inscreve no canal, estude com o Luiz, compartilha com o pessoal. Pedrão, sucesso absoluto. Ontem fui dormir 1h da manhã, respondendo a galera que tá curtindo as aulas. Isso aí. Igor, posso chamar meu amigo? Pode. Igor, como que eu faço para me inscrever, receber essa mensagem? Falei, olha só, é muito simples. Você só vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho e vai acompanhar as aulas que funcionam de 6h15, não é não, Pedrão? Isso. Até 10 da noite, terça e quinta, e 9h15 você começa a pegar ali na segunda, na quarta e na sexta, beleza? Então, antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, compartilha com a galera nas redes sociais, comunica ao mundo, porque é um projeto para vocês e principalmente para ajudá-los a tão sonhada aprovação no Enem. Outra coisinha, galera. Bom, antes de falar dos agentes internos, discutir um pouquinho o assunto da última aula. Pedrão, também não dormi, sabe por quê? A galera lá em casa já estava perguntando o seguinte: Igor, mas tu terminou a aula com uma pergunta. Isso não é legal. Não é legal manter o suspense, mas Igor, responde aqui, me diz, aqui em casa, por que os continentes se separaram? Não faço a menor ideia. Foi o que eu disse pra galera, eu não posso estragar a surpresa. Claro. Pedrão, qual é a grande vantagem da aula de hoje? Carnaval, eu tenho que ter uma novidade. A novidade é responder essa história. Como assim? Bom, na última aula nós discutimos a chamada teoria da deriva continental. Lembra? Vimos a questão da estrutura da Terra, onde eu tenho a crosta, manto, núcleo, onde nós discutimos que existem aí funções importantes em cada camada. E aí percebemos que algumas situações me levaram à conclusão, claro, aqui eu estou falando como Wegener, de que houve ali uma separação dos continentes. A ideia era, olha, existia um supercontinente chamado de Pangeia, que passou por um processo de fragmentação, onde eu tenho ali a separação de grandes terras, formando a configuração atual. Percebemos as evidências. Animais com ancestral em comum, a estrutura geológica, a forma dos continentes, aquela brincadeira que o Pedro fazia e eu também, no ensino fundamental, de juntar África e América. E agora ficou aquela situação. Por que os continentes se separaram? Igor, eu ainda não consegui encontrar uma resposta. É por conta do movimento de rotação da Terra? Não. É por conta da movimentação de translação da Terra? Não. Galera, calma, é mais simples do que isso. Hoje é fácil falar isso. Na época nem tanto. Eu levei cerca de 30 anos para conseguir explicar isso aí. Como que eu explico a teoria da tectônica de placas? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar o nome da teoria que explica. É a chamada teoria da tectônica de placas. Igor, calma aí. Então, a teoria da tectônica de placas, ela vai explicar, ela vai justificar a teoria da deriva continental? Sim. E o que seria essa teoria da tectônica de placas? Bom, essa teoria vai afirmar o seguinte, que a crosta terrestre, a crosta, a litosfera, a crosta terrestre, ela é formada por placas tectônicas que se movimentam sobre a chamada atenosfera. Igor, calma aí, a atenosfera eu lembro da aula passada. É aquela camada que fica entre o manto e a crosta. Sim. Então, toda a litosfera terrestre é repartida. É como se fosse um grande quebra-cabeça. Igor, então quer dizer que o Brasil está em cima de uma placa tectônica? Sim. Mas a gente já vai falar do Brasil. A ideia é você perceber o seguinte, que os continentes se separaram porque existem placas tectônicas formando a estrutura da crosta terrestre. Dúvidas até aí? Tranquilo, Pedrão? Tranquilo. Mas lembra que eu falei que é sempre importante questionar as coisas? Então um grande questionamento agora é o seguinte, vou fazer um carinha aqui pensando, porque ele precisa responder o seguinte.
Por que as placas tectônicas estão se movimentando? Existe uma movimentação das placas? Sim. Igor, por que elas não estão paradas? Bom, primeiro vamos lembrar aqui. Abaixo da crosta eu tenho um manto. O manto que vai ser formado por um material pastoso. Lembra da última aula? Não lembra? Para, respira, anota aí no caderno. Precisa assistir a aula 1 de Geografia 1, beleza? E pegou aqui, ó, dei mole. G2, G1, galera. Dei mole por quê? Geografia é uma coisa só. É uma estrutura só, uma ciência. Mas aqui a gente vai estar falando de Geografia Física. Volta lá, ó. Aula 1 de G1, Igor Fernandes. Você vai estar discutindo a estrutura da Terra. Na aula 2, agentes internos. Bom, no manto eu tenho a formação ali de uma estrutura pastosa, com magma, que está abaixo da crosta. Ah, entendi. Mas por que as placas se movimentam? Bom, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a crosta terrestre. Aqui eu tenho o manto. E lá, ó, na parte mais profunda eu tenho o núcleo. Qual é a ideia? Um aumento da temperatura aqui do núcleo, movimentando esse material para a porção superior, chegando até a crosta. Beleza? Ah, então a temperatura no núcleo e a pressão vai ser maior, logo eu movimento esse material em direção à superfície. Quando esse material chegar próximo à superfície, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ter uma temperatura menor, uma pressão menor, que vai jogar todo esse material em direção ao núcleo. Como assim, professor? É a chamada corrente de convecção. Igor, como que eu vou entender isso de uma maneira mais simples? Carnaval. Carnaval, por exemplo, eu, há uns anos atrás, voltando do bloco, precisando comer, porque eu preciso participar novamente da folia. Qual é a primeira coisa que eu faço, Pedrão? Um miojo. E como funciona? Você coloca uma água quente na panela, ao esquentar aquela água ali, você tem o quê? Uma evaporação que vai para a tampa da panela. Esqueci o miojo, apaguei o fogo, o que aconteceu? Ela volta para o estado líquido. Na verdade, eu vou ter uma corrente de convecção que vai lembrar justamente esse deslocamento das placas tectônicas. Tudo bem até aí, galera? Tranquilo? Beleza. Pedrão, já falei que elas vão se movimentar. E agora? Eu preciso trabalhar com as direções. Vamos falar disso, hein? Corrente de convecção, hein? Vamos falar disso. Sério? Perfeito, meu irmão. Se eu estiver falando alguma besteira, ó, já tomo esporro aqui mesmo. Galera, continuando, olha só. Movimentação das placas, Igor, elas vão se movimentar? Sim. Antes de mais nada, quais são os movimentos? Bom, vou colocar aqui, ó. Eu tenho a chamada, ou melhor, o movimento de epirogênese. Então, ó, o movimento das placas, calma aí, para não prejudicar a galera na hora do print, jogar mais para baixo. Então aqui, ó, movimentação das placas. Vou estar trabalhando com, primeiro aqui, ó, a chamada epirogênese. Igor, o que seria epirogênese? É difícil isso? Não. Na verdade, epirogênese, quando você está falando de estrutura aqui, ó, geológica, você está discutindo um movimento vertical nas placas tectônicas. A questão da isostasia, estou errado, Reinaldi? Tá não? Não, então na verdade é que ela é uma movimentação onde você tem terrenos antigos, nos chamados escudos cristalinos. Então, a epirogênese está ligada ao movimento vertical das placas. Igor, não entendi. Me mostra uma imagem. Calma. O que eu vou fazer depois, Pedrão? O que a galera vai fazer? Vai consultar o quê? O material. É só baixar esse material que já está disponível na descrição, onde você vai ter todos os exemplos, todas as situações para serem analisadas. No final da aula eu vou mostrar cada movimentação com animação para vocês. Beleza. Epirogênese, então, movimento vertical das placas. Igor, só tem o epirogênese? Não. Também existe o chamado movimento orogenético. Então, vou botar aqui, ó, orogênese. O que seria a orogênese, professor? De uma maneira sucinta, ó, movimento horizontal realizado pelas placas. Ah, Igor, então é esse movimento que vai estar ligado ao terremoto?
a formação de cadeias montanhosas, as transformações mais bruscas na crosta, sim, esse movimento orogenético, ele vai ser mais recente. Ele vai estar ligado, por exemplo, à formação de estruturas geológicas nas bordas das placas tectônicas. Sendo assim, vamos discutir aqui os principais movimentos que conhecemos. Então tá aqui, ó, 2.1. Você vai ter o chamado movimento convergente de placas. Como assim, professor? Movimento convergente. É aquele movimento que se caracteriza pelo contato das placas que realizaram esse deslocamento. Igor, representa aí, ó, eu tenho uma placa A, tenho uma placa B, estão em sentidos opostos, aqui, ó, e vão se encontrar. Nesse local de contato, eu vou ter uma transformação na crosta. Olha só, nessa área de contato, eu vou ter, por exemplo, a formação de uma cadeia montanhosa. Só isso, professor? Não. Nessa área de contato também eu vou ter a propagação de energia, certo, professor? Certo. Então, nessa área aqui, ó, Ih, não posso bater não, senão quebra o quadro. Me empolguei. Nessa área aqui eu tenho a propagação de energia. O que vai acontecer? Eu vou ter essa energia gerando vibrações na crosta. E essa vibração vai acabar sendo chamada de abalos sísmicos. Olha só. Abalos sísmicos. Ah, entendi. Então é a partir desse movimento convergente que eu tenho ocorrências de terremotos. Tudo bem? Beleza. Olha para essa situação aqui. Placa A e placa B se encontrando. Pedrão, onde eu vou sentir mais esse tremor? Onde eu vou sentir mais essa energia? No meio, né? No meio, justamente na área onde eu tenho o quê? O contato entre essas placas. Tudo bem? É onde eu vou gerar o hipocentro e o epicentro. O epicentro seria o quê? Essa área de maior intensidade, onde eu tenho uma sensação de tremor mais intensa. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza. Igor, só tem um tipo de movimento orogenético para analisar hoje? Não. Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu só seguir aqui a linha para colocar aqui, ó. 2.2. Movimento convergente, contato de placas. Aqui eu vou estar trabalhando agora com o chamado movimento divergente. Como assim, professor? Movimento divergente. É quando essas placas estão se afastando. Então aqui, ó, movimento divergente. Ah, então deixa eu ver se eu adivinhei aqui agora. Placa A e placa B se afastam. Se elas se afastam, o que sai dessa área onde eu estou abrindo, eu estou tendo um alívio de pressão? O material que está onde, Pedrão? No manto, beleza? Esse material magmático está saindo do interior do planeta. Ah, então calma aí, professor. Movimento divergente. Eu vou entender como um afastamento entre as placas. Então, ó, afastamento entre placas. E a partir desse afastamento, eu vou ter, por exemplo, a saída do material magmático. Então, qual é a consequência desse movimento divergente? Esse material, Pedrão, me ajuda aí, que saiu lá do interior, lembra da última aula, Pedrão? Quando ele chega à superfície, o que acontece com ele? Solidifica. Ele vai virar uma rocha magmática. Ele vai formar uma estrutura sólida. Beleza. Então, entre essas placas que estão se afastando aqui, ó, eu acabo tendo a saída de um material magmático. Vou botar aqui, ó, placa C e placa D se afastam. E aí esse material aqui, ó, chega à superfície. Chegou à superfície e solidificou. Solidificou, começa a formar uma nova estrutura. Eu tenho, por exemplo, a formação de ilhas oceânicas.
Também posso ter a formação de dorsais, como a dorsal mesoatlântica. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o material para vocês. Como assim? Entre a placa sul-americana e a placa africana, eu tenho um afastamento, vou ter um material magmático saindo e vou estruturar ali uma grande cadeia montanhosa que corta todo o Oceano Atlântico. Tudo bem? Beleza? Dúvidas? Não, né? 2.2, movimento divergente. Vamos para o terceiro. Professor, qual seria o terceiro movimento e o último aqui nesse momento? Convergente e divergente. Aí a galera responde o quê? Insurgente. Não. Pelo amor de Deus, não. Sexto ano, primeiro ano do ensino médio, terceiro ano, todo mundo. Convergente, divergente, insurgente. Não. Movimento transformante. Como assim, professor? Movimento transformante. É quando você tem um deslocamento, um deslizamento de uma placa sobre a outra. Uma placa vai deslizando sobre a outra e isso vai gerando atrito. Olha só. Então, deslizamento horizontal de uma placa sobre outra. Entendi, professor. O que eu vou formar? Os chamados falhamentos, as chamadas falhas geológicas. Então mostra um exemplo, ó. Placa X e placa Y. A placa X desliza-se sobre a placa Y. Nesse contato aqui, eu tenho a propagação também de energia. Eu tenho abalos sísmicos. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza? Pedrão, tá certinho? Tudo certo. Tem um tempo ainda? Tem tempo ainda. Então, antes da galera dar o print, o que eu tenho que fazer? Inscrever no canal, baixar o material, quem ainda não baixou. Nos seguir nas redes sociais. Nos seguir nas redes sociais, Instagram é? @Estúdio com Luiz. YouTube? Estúdio com Luiz. Então perfeito, não tem como errar. Na dúvida, olha pra camisa. Estúdio com Luiz. Podemos, galera? Posso apagar? Já deu o print na tela? Deixa eu sair da frente aqui, ó. Foi? Então vamos lá, ó. Deixa eu continuar aqui. Já que eu estou trabalhando agentes internos, não posso ficar somente na questão da movimentação das placas tectônicas, o chamado tectonismo. Eu preciso discutir também a ocorrência dos abalos sísmicos. Então aqui, ó. Abalos sísmicos. Professor, como assim os abalos sísmicos? Nós já citamos aqui, ó. Fenômenos que ocorrem a partir da propagação de energia, que geram aí vibrações na crosta terrestre. Principalmente quando eu tenho a movimentação das placas tectônicas, como nós vimos na teoria da tectônica de placas. Bom, o que vai acontecer? Nesse processo, eu vou gerar, por exemplo, os chamados terremotos. Terremotos que são aí constantes em áreas como o Japão, Indonésia, onde eu tenho o Círculo de Fogo do Pacífico. Mas espera aí, professor, como funciona? Eu não quero bater no quadro, então talvez bater aí com as mãos. É o seguinte, placa A e placa B, contato. Nesse contato eu não estou falando de um bloco pequeno, estou falando de uma estrutura gigantesca. Nesse contato eu tenho muita energia que vai ser propagada sobre essas placas. Quanto mais perto eu estiver do limite, maior a intensidade. Ok, Igor, isso eu entendi naquele primeiro momento. Quando eu penso nos terremotos, é quando eu estou trabalhando com essa vibração, com essa propagação sobre a litosfera. E aí, quais são as consequências? Bom, você tem aqui, ó, a destruição de estruturas. Você tem também a situação das mortes. Além disso, você pode gerar também consequências. Não, tranquilo, mestre. Tá. Você pode gerar também consequências diversas. E isso me lembra muito também a questão do desenvolvimento
dos países. Porque assim, eu lembro, Pedrão, uma vez quando foi cobrado na UERJ, uma questão que você comparava um terremoto do Japão com um terremoto do Haiti. E aí o terremoto no Japão com uma menor, ou melhor, com uma maior intensidade, provocando um número menor de mortes. Igor, você vai explicar tudo sobre o Japão agora? Não. Japão é Geografia 2. Japão você vai discutir mais pra frente em Geopolítica. Que, por sinal, tá pegando fogo, né? Agora, como assim o desenvolvimento influencia? Você consegue treinar a sua população, você consegue investir em equipamentos, você começa a discutir outras ações para diminuir os impactos, os efeitos de um abalo sísmico como um terremoto. Aí tem uma outra questão. Professor, e quando essa energia ela está ocorrendo em placas oceânicas? Quando essa energia vai para a água? Aí eu tenho os chamados maremotos. E eu estava discutindo com o Pedrão mais cedo. Maremoto, eu lembro quando eu era moleque, eu sempre achava o seguinte: maremoto, tsunami, era uma onda de 500 metros de altura que chegava na costa arrebentando tudo. É assim? Não. Na verdade, eu preciso entender que essa energia ela vai estar passando para a água, gerando ondas que vão ganhando amplitude. Estou falando errado, professor? Estou falando errado? Que essa energia vai para a água gerando uma amplitude cada vez maior e atinge a costa. Certo. E aí a galera pensa assim, caramba, então eu vou surfar uma onda gigante. Não, na verdade é um grande volume de água que chega até o litoral. Eu lembro muito do filme chamado Impossível, que mostra claramente isso. Não aquele da onda gigante, mas uma família na Indonésia que sofre com um tsunami. E aí não é essa onda gigante. Não. Mas, professor, então o maremoto seria aí esse abalo, essa vibração começando na crosta oceânica. Essa energia chegando na água, ok. Mas o que seria o tsunami? O tsunami é o nome que eu dou para onda gigante. Então aqui, ó, tsunami, que também vai estar ligado a ações de destruição nas áreas costeiras, que também pode provocar mortes, e também está vinculado à questão de desenvolvimento, de preparo de uma estrutura urbana. Beleza? Igor, e o último agente interno para a gente discutir, qual seria? Bom, vamos lá. Antes de pegar as questões, vamos falar um pouquinho sobre o vulcanismo. Então aqui, ó, a gente pensar aqui, chamado vulcanismo. Então, número 4. Vulcanismo. Professor, vamos lá. Vulcanismo vai ser a mesma coisa que terremoto? Não. Posso ter relação com a movimentação das placas tectônicas? Sim, com certeza. Mas como que eu vou entender o vulcanismo? Você vai entender como um processo marcado pela chegada do magma à superfície. E aí, nesse processo, eu vou ter, por exemplo, alívio de pressão, onde o vulcão ele entra em erupção. E ao entrar em erupção, aí você começa a ter uma preocupação ainda maior, porque você tem a emissão de gases tóxicos, você tem a emissão de fragmentos rochosos e também você tem a emissão de material magmático pastoso, a lava. Mas, Igor, um vulcão ativo, ou seja, esse vulcão que entra em erupção, ele pode provocar também destruições, mortes, sim. E por que muita gente fica próximo a um vulcão ativo? Porque, na verdade, você acaba tendo um solo extremamente fértil por conta desses materiais, desses minerais que vão chegar a partir de uma erupção vulcânica. Beleza? Dúvidas? Vamos pegar algumas questõezinhas para finalizar, galera? Então vamos lá. Pedrão, mostrar primeiro o material para a galera. Tá aqui, ó. Começando novamente com uma pergunta que está ligada ao conteúdo anterior. Não vou fazer essa questão, fica de brinde para você, mas dá uma olhada lá no mapinha, ó. Eu tenho a ema na América, eu tenho o avestruz na África e tenho também o emu na Oceania. Então, animais com ancestrais comuns em áreas diferentes. E aí o que você vai perceber? Cara, não preciso nem fazer a questão toda. Que provavelmente esse mapa está dialogando com a chamada teoria da deriva continental. Beleza? Bom, eu lembro que vocês ficaram na dúvida, porque eu mandei parar, pensar e responder aquela pergunta.
por que que os continentes se separaram, como disse o Wegener. E aí, hoje, você conseguiu ter a resposta. Na verdade, esses continentes se separaram devido à tectônica de placas. Bom, vamos para as questões, ok? Material de consulta aqui, ó, para você dar uma analisada depois. E vamos lá para a questão número 1. Pedrão, temos tempo, né? Tem. Beleza, então, deixa eu adiantar aqui para pegar a questãozinha número 1. Abalos sísmicos. O material tá recheado, hein? Ô, terremoto no Brasil, vai uma reportagem aqui extra para a galera poder se ligar, que vai completar 100 anos de um terremoto de maior intensidade que nós tivemos aqui no nosso país. Lembrando, ritmo de carnaval, existe aquela música do, talvez extinto, né? Mas não extinto, mas do Babado Novo, do Brasil Não Tem Vulcão, Suba Aqui na Minha Moto, que na verdade no Brasil tem o terremoto sim, só que de baixa intensidade. E aí vamos lá. Material recheado aqui, ó, questão número 1 na tela agora. A enorme fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente. Em 18 de março, algo estranho aconteceu e a terra começou a se abrir. Minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda, socorro, para tirar nossos pertences de casa, contou Eliud George. Desde então, a fenda no piso de cimento de sua casa não parou de crescer, fazendo com que a família de George e muitas outras fossem evacuadas. Galera, olha só, como a gente sempre fala, no Enem você tem que analisar o texto, entender a situação do problema. Olha o que ele está retratando, que no dia 18 de março, o chão começou a se abrir. A mulher dele começou a ficar desesperada, tentando tirar os pertences de sua casa. Então não é um fenômeno simples, não é um fenômeno tão tranquilo de se viver. Vamos pensar dessa forma. O fenômeno apresentado no texto ocorre devido ao, ou a, letra A, movimento de placas tectônicas, letra B, alteração de fatores climáticos, letra C, desmatamento da vegetação nativa, letra D, intemperismo da estrutura pedológica, ou letra E, assoreamento de mananciais hídricos. Então vamos lá, é uma questão onde eu tenho um temor da população, porque o chão está se abrindo, beleza? Onde as pessoas estão guardando seus pertences. É um fenômeno de natureza intensa. Mas, para não dar resposta, esse fenômeno está ocorrendo devido a fatores climáticos, letra B. Então, é por conta da chuva, do calor excessivo que o chão começa a se abrir. Fatores climáticos seriam agentes externos, assunto da próxima aula. Desmatamento da vegetação nativa, então eu retiro a vegetação e já tenho esse processo de abertura do solo? Não. Intemperismo na estrutura pedológica, intemperismo novamente é um agente externo, é desgaste do material? Não. Na verdade, gabarito, letra A. Esse fenômeno de transformação da litosfera está ligado à movimentação das placas tectônicas. Mais uma questãozinha. Não são raros os relatos de ocorrências de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terremotos aqui observados normalmente são de baixa magnitude. A explicação para essa diferença deve-se a... Então vamos lá, olha só, ele está falando de terremotos e ele está dizendo o seguinte, que não são raros os relatos de terremotos no Brasil. Porém, comparado com Estados Unidos, Chile, vou além, Japão, no caso brasileiro eu tenho o quê? Terremotos de baixa magnitude. Expliquei isso ainda agora. Vamos lá. Por que no Brasil eu tenho terremoto de baixa magnitude? Letra A. Devido à localização do Brasil em áreas de convergência de placas. Então, como o Brasil está numa área onde as placas se encontram, está próximo a essas áreas, o terremoto vai ser de baixa intensidade. Não. Seria bem diferente, né? Eu tenho que parar com isso, senão eu vou ficar dando resposta para vocês. Letra B. Dominância de clima tropical úmido, favorecendo o intemperismo químico das rochas, que reduz a magnitude dos terremotos. Então, como chove bastante no Brasil, o terremoto é de baixa intensidade. Então, no Japão não chove, por isso o terremoto é de grande intensidade. Então, nos Estados Unidos também. Doideira. Doideira. Não faz muito sentido, eu estou falando de agentes internos. C. Estrutura geológica antiga do quaternário, predominante no território brasileiro.
Galera, cuidado com essa letra C. Vamos lá, vamos para D, eu vou explicar por que esse cuidado já já. D. Predominância das rochas sedimentares, mais suscetíveis a rupturas geológicas. Bom, se elas são mais suscetíveis, então teoricamente eu tenho que uma intensidade maior. Não é o que acontece. Letra E. Localização do território brasileiro em região intraplaca, dentro da placa, no centro de uma placa. Bom, se eu tenho uma localização no Brasil numa região intraplaca, dentro, no centro de uma placa, é porque ele está distante do quê? Da borda. E aí lembra que eu falei? Quanto mais distante eu estiver da borda, melhor. Por quê? A sensação da vibração, a intensidade do terremoto vai ser menor. Então o gabarito vai ser letra E. Tudo bem? Agora, cuidado, porque a letra C, ela pode te levar ao erro. É o chamado distrator. É aquela alternativa plausível, mas que não responde o enunciado, que não responde a situação problema que o Enem te colocou. Como assim, professor? Isso é comum. O Enem ele trabalha com texto base, enunciado, onde eu formulo uma situação problema, apresento um gabarito e os distratores. Você vai ver isso o tempo todo. E o que acontece? Algumas alternativas são plausíveis, mas não respondem à situação. A situação é, por que no Brasil tem terremoto de baixa intensidade? Qual é a resposta? Porque o Brasil está no centro de uma placa, está distante da borda. Não porque no Brasil tem um relevo antigo. É verdade. No Brasil tem estrutura geológica antiga. Eu tenho os escudos cristalinos. Exatamente, tem influência, mas não é um fator principal, não é o preponderante. Beleza? A localização, nesse caso, é o gabarito. Tudo bem? Dá pra fazer mais uma, Pedrão? Dá pra fazer. Mais uma então na tela. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sobre a placa continental, que é exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas acompanhadas de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. Então, olha só, novamente, é um texto em que você vai perceber o seguinte: ele está analisando a movimentação das placas. Ele está falando o seguinte: a colisão entre uma placa continental e oceânica. Você já está trabalhando com a ideia de colisão de placas, você já sabe que ele vai estar falando de movimento convergente. Tudo bem? Então a gente já começa a discutir o que vai resultar esse movimento. Bom, qual feição fisiográfica, qual feição eu vou observar analisando o processo tectônico apresentado, ou seja, esse movimento convergente. Letra A, planícies abissais. Letra B, planaltos cristalinos. Letra C, depressões absolutas. Letra D, bacias sedimentares. Ou letra E, dobramentos modernos. Vamos lá. Planície seria uma forma de relevo resultante da ação da erosão, onde eu vou sedimentando os materiais nas partes mais baixas do relevo. Planalto, uma forma de relevo onde eu tenho que uma elevação em relação ao nível do mar de 500, 600 metros, com topografia plana. Mas no planalto predomina a erosão, está ligado a agentes externos. Assim como eu discuto a depressão, que seria aquela forma de relevo mais baixa do que o entorno. Ou seja, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, elas discutem formas de relevo, que já estão instituídas na crosta terrestre. Você viu que movimento convergente ele vai ter uma formação recente. E ao apresentar essa formação recente, eu acabo criando as chamadas cadeias montanhosas, ou os dobramentos modernos. Um exemplo, Cordilheira dos Andes. Outro exemplo, a Cordilheira do Himalaia. Beleza, galera? Tudo bem? Pedrão, finalizamos? Tem como fazer a última rapidinho? Dá para fazer mais uma, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma questão. O terremoto de 8.8 da escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina,
também tiveram suas posições alteradas significativamente. Então, olha só, é um texto que fala sobre um terremoto que ocorreu no Chile e que provocou uma grande transformação, um deslocamento de cidades importantes da costa oeste da América do Sul. Igor, por que costa oeste? Porque no caso da costa oeste da América do Sul, eu tenho uma proximidade com placas tectônicas realizando movimentos convergentes, uma zona de subducção. No caso da parte oriental, não. Mas vamos para o enunciado. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos, os terremotos, estão concentrados em letra A, em áreas vulcânicas onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras. Então essas grandes cadeias montanhosas se formam com a solidificação do magma. Letra B, em faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando os tsunamis. Então os tsunamis seriam formados pela deposição de sedimentos. Letra C, estreitas faixas de intensidade sísmica, no contato das placas tectônicas, próximas a dobramentos modernos. Pode ser. Letra D, escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alterações bruscas de temperatura. Então, a ocorrência de um terremoto, novamente, olha só, ele está jogando de novo para te distrair. Novamente o terremoto está ligado à estrutura cristalina? Não. Letra E, áreas de bacias sedimentares antigas localizadas no centro das placas tectônicas, em regiões conhecidas como pontos quentes. Então eu tenho uma maior intensidade nas partes centrais das placas tectônicas? Não. Gabarito nesse caso, letra C. Eu tenho uma maior intensidade, uma ocorrência maior de terremotos nas áreas onde eu tenho contatos de placas. Beleza, galera? Muito obrigado. Curtam o carnaval. Estudem, claro. Fiquem com a gente. Baixem material. Fiquem com a gente. E um abraço a todos. Valeu, galera.